Eu quero saudar todos na paz do Senhor Jesus. Quero fazer o convite a você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Todos os dias tem vídeo nesse canal. Eu quero aqui trazer um assunto ao qual me pediram para estar trazendo neste canal. E eu quero deixar aqui em 1 Coríntios capítulo 7, no verso 4. Diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Então, meus queridos, o fato dessa palavra estar relatando que o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, assim como também a mulher, não significa que tudo que o marido quiser que a mulher ceda quando os dois estiverem no seu momento mais íntimo ali, em seu leito, na sua cama, que tem que ceder. Nós vamos lembrar que isso não pode infligir a moral da mulher, o bem-estar da mulher. Porque os dois são uma só carne. Então, se os dois são uma só carne, como que o esposo vai querer, nesse momento a dois, infligir, ou seja, deixar esse momento, em vez de ser um momento prazeroso, em um momento que desconfortável, levando a mulher a se sentir incomodada, insatisfeita. Então está infligindo o seu próprio corpo. Então o que o marido não quer para que aconteça com a mulher de ruim, de aflição em corpo, não vai querer que aconteça com ele. Então, de modo que um tem que cuidar do outro. Porque nós vamos ver aqui exemplos na Bíblia, em 1 Tessalonicense, capítulo 4, verso 3, vai dizer que é para se abster da imoralidade sexual. Então, ou seja, não é agradável aos olhos do Senhor. E nós vamos ver que quando se trata da imoralidade, aí vai acontecer muito, como acontece nos dias de hoje. Às vezes a esposa sofre ali calada. Às vezes o esposo quer fazer algo na relação com a esposa, a qual ela não gosta, a qual ela não se sente bem. E ele acha que ela tem a obrigação de ceder. E não é assim. A partir do momento que está infringido aquele momento, ou que está levando a fantasiar em outras coisas, isso é imoralidade. E isso não tem aprovação de Deus. Nós vamos ver um exemplo bem claro aqui. Quando a mulher não quer fazer, né, o sexo anal, vou colocar bem claro aqui, e o marido ele quer, e ele começa a infligir, a insistir, Deus não aprova isso aí. Nós vamos ver lá quando Deus enviou o anjo para destruir Sodoma e Gomorra. E ali, os moradores daquela terra queriam ter relação com os anjos. E o que aconteceu com eles? Deus permitiu que eles ficassem cegos. Os homens que queriam ter relação com os anjos, Deus permitiu que eles ficassem cegos. Então por aí nós já percebemos que Deus não aprova o sexo anal. Não aprova, não tem aprovação de Deus. Então não tem cabimento o esposo ficar insistindo com isso com a esposa, porque não vem de Deus. E quando o marido é descrente, a esposa mostrar na Bíblia que não tem aprovação de Deus, ele não é mais inocente. De modo que se ele continuar insistindo, ele não está lutando contra a esposa, ele está lutando contra Deus. E Deus há de tomar as devidas providências. Seja de uma maneira ou de outra,
vai tomar a devida providência, porque quando o marido é descrente, ele está ali com a mulher, e essa mulher, ela é serva de Deus. E se ela conhece a Bíblia, e ela rejeita essa prática, então Deus, ele está vendo a serva dele passando por esse momento de aflição. Então nós vamos entender que isso não é de Deus. Às vezes o esposo pode pensar assim, mas é melhor eu fazer com a minha esposa dentro de casa do que procurar lá fora. Então eu quero dizer, se você está pensando, se tem alguém que está pensando dessa maneira, se tem algum esposo que está pensando dessa maneira, em ter relações com a mulher indevida, inadequada, que não é permissão de Deus, e pensando que é melhor fazer com ela que está dentro de casa do que procurar alguém lá fora, está trazendo, é a mesma coisa que está trazendo e tratando a sua mulher como uma qualquer. Como uma pessoa que leva a sua vida em prostituição. E isso não convém, e isso não vem de Deus, e isso não é permissão de Deus. Está pecando contra a Deus. E a partir do momento que uma pessoa conhece a palavra, Deus não a tem mais como inocente. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 1, verso 28? Porque o povo não deu ouvido à voz de Deus, não quis obedecer a Deus, e mesmo ouvindo, Deus vai dizer que, e a Bíblia vai dizer que Deus os entregou a seus próprios sentimentos. De modo que o sentimento era de perversão, sentimentos de imoralidade, aonde nesse mesmo capítulo o homem vai perder a sua afeição natural, a mulher vai perder ou melhor dizendo, o seu costume natural, assim como o homem. Então, se dizia daquilo que é certo, daquilo que é reto, e começa a viver uma vida pecaminosa, vivendo segundo o desejo da carne. Porque, meus queridos, nós vamos ver que Efésios, no capítulo 5, verso 3, vai dizer assim, ó, está falando de um casamento, né? Que não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual no casamento. Menção, ou seja, em palavras, ou até mesmo pensar em querer fazer algo a qual assistiu a pornografia e viu que aquilo era bom, a sua carne desejou. Não, isso não é de Deus. E nem pensamento nós podemos fazer menção disso, porque isso não provém de Deus, isso não agrada a Deus. Porque ali, meus queridos, ali é desejo da carne, ali é coisa que não é Deus que está operando. E sim, sabe quem está operando ali? Em pornografias, é o diabo. Por que o diabo? Quer destruir mesmo as pessoas. Quer que as pessoas vivam nesse mundo de imoralidade. Então não provém de Deus, não é de Deus. Tanto é que o casamento, a Bíblia diz que é um manjar feito para os fiéis. E o que significa ser fiel? Alguém vai dizer assim, olha, fidelidade é porque eu não estou traindo a minha mulher, ou a mulher não está traindo o homem corporalmente. Mas a Bíblia diz, olha, que se uma pessoa se atentar em outra, o homem se atentar a uma mulher, ou a mulher se atentar a um homem pensando, desejando, já está sendo infiel ao seu esposo ou à sua esposa. Então essa fidelidade, ela parte de dentro e ela resplandece no exterior. É por isso que é o manjar para os fiéis. O esposo fiel à esposa, a esposa fiel ao esposo. Hebreus, capítulo 13, verso 4, vai dizer assim que o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal. Sabe por quê? Deus julgará os imorais.
Sabe aqueles pensamentos pervertidos que muitas vezes tem homens que pensam assim como a mulher pensa para ter no seu casamento, achando que aquilo vai ser atrativo, vai ser melhor, vai ser mais prazeroso e tá infringindo a palavra de Deus, fugindo dos propósitos de Deus. Isso é imoralidade. Então tem que ser honrado, ou seja, respeitado. Respeitado. Um pelo outro. Então o casamento é algo sério. O marido tem que respeitar a esposa respeitar o esposo. Para ser um momento, quando os dois estiverem se relacionando, um momento bom, agradável. Porque aí sim é direção de Deus. Aí sim Deus, ele aprova. Porque em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 21, vai dizer que Deus repreende a imoralidade. Deus repreende. Então, meus queridos, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, diz assim, ó, quem pecar sexualmente peca contra seu próprio corpo. E aí entra naquele sentido a qual eu já tinha relatado anteriormente. Pessoas, homens que querem tratar a mulher como se fosse uma prostituta, uma qualquer. No seu relacionamento, a sós, a dois, não convém de Deus, não provém de Deus. Deus não está nesse negócio. Então, meus queridos, quando Colossenses capítulo 3, verso 5, vai dizer assim, ó, faça morrer os desejos maus. O que é mal? O que é mal? Já parou para analisar o que é mal? Que muitas das vezes a esposa está com o esposo ou o esposo está com a esposa e fica pensando em outras coisas, em pornografias. Isso também é mal aos olhos de Deus. Não é agradável aos olhos de Deus. Agora em Efésios 5,33 diz assim, ó, cada um ame a sua mulher como a você mesmo. Tá entendendo isso aqui, meus queridos? Então, se eu me amo, eu não quero infligir aquilo que desagrada meu esposo no momento a sós com ele. Se o esposo ama a esposa, o esposo não vai querer infligir a sua esposa, levando ela a constrangimento, tratando ela como se fosse um animal, ou vice-versa. Não é, ela é tua esposa. Ele é teu esposo, está ali com você, que coabita os dois juntinhos ali. Então precisa ter um respeito. Aqui em 1 Coríntios capítulo 7, vai dizer que cada um respeite o outro, pague a devida benevolência, respeite, cuide. Que os dois só se separem, só não tenham relação para orar, para santificar, mas que depois se unam para que Satanás não venha tentar. E muito difícil meus irmãos, quando um dos dois é descrente, porque aí não compreende, porque aí no momento da relação quer fazer de qualquer maneira. Mesmo a esposa falando, olha, eu sou serva, ou o esposo falando, eu sou servo, não posso fazer tais coisas, e não compreende. Mas só de você falar, pode ter certeza que a sua mão está limpa. Você é serva de Deus? Não aceite mesmo. Se Deus constituiu o casamento que é por um homem e por uma mulher, então só tem um tipo de relação. Não é por outro lugar, não. Que eu creio que estão me compreendendo aí. De jeito nenhum. É do jeito que Deus permite. Amém, meus queridos? Porque em Gálatas, ainda 5,19, vai dizer que a obra da carne cai também, que entra a imoralidade sexual. Eu creio que não precisa nem falar muito sobre isso aí, imoralidade sexual. Porque é tudo aquilo que vai sair dos propósitos de Deus. Então não tenho nem muito o que comentar sobre isso, né?
Então, meus queridos, é algo que precisa ser zelado e compreensivo entre os dois. E se tratando de pornografia, eu quero deixar aqui um versículo bem claro. Ó, Mateus 5, 28. Qualquer que olhar e desejar, já tinha falado bem antes, né? Só estou deixando aqui o capítulo. Olhar e desejar, o homem ou a mulher já pecou. Isso cai na pornografia também. Que muitas pessoas assistem a pornografia que é para depois ir fazer com a mulher ou com o homem. Já pecou. É um leito manchado, uma cama manchada. Manchada com o quê? Com pecado. E Deus fala que o leito não pode ser manchado, não pode ter mancha. Tem que ser puro. Então, meus queridos, além de, eu quero voltar naquele assunto que só tem um tipo de relação que não pode ser anal, como muitos querem fazer, infligindo a coitada da esposa, né? Que muitas vezes não quer, mas o marido fica forçando a fazer. Aqui, ó, isso causa problema para a pessoa. A pessoa está sendo infligida, no caso, a mulher. Por quê? Pode dar hemorragia nas paredes e pode dar hemorroidas. Então não só é um dano psicológico, porque a mulher está sendo afligida ali, mas também físico. Então, seja compreensivo com a sua esposa, seja compreensivo com o seu esposo. Eu estou falando minuciosamente, eu não estou entrando a fundo nesses detalhes. Amém? Então a Bíblia ela condena, né, meus irmãos, esse tipo de coisa. Assim como condena o adultério, a relação fora do casamento. Assim como ele condena, a Bíblia condena a prostituição. Assim como condena a fornicação. Se relacionar antes de chegar ao casamento, ou seja, o solteiro não se relacionar. A Bíblia condena a relação antes de se casar. Então nós vamos ver que Deus, Ele quer e muito se agrada em um relacionamento onde há compreensão, onde há ali um diálogo e uma forma prazerosa dos dois estarem juntos. Amém, meus queridos? Então que Deus abençoe esta palavra. Eu falei minuciosamente para que todos compreendam, porque Deus ele sabe como agir e trabalhar nos corações. Então você que não sabia, agora é conhecedor. Amém? Não queira fazer com a tua esposa aquilo que ela não quer, porque você está infringindo e você e os dois são uma só carne. Então, se é uma só carne, então não faça aquilo que você não quer que faça com você. Cuide bem do seu corpo. O corpo dela faz parte do teu corpo, assim como o teu corpo faz parte do corpo dela. Amém? Que Deus abençoe.